Olá, queridos, amados ouvintes, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para a tua vida. Eu sou Leila Cardoso e estou aqui mais uma vez para, juntamente com os irmãos, os ouvintes, os amigos ouvintes, meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. E eu quero louvar a Deus neste dia de hoje, pela Rádio Sintonia da Verdade, por esse instrumento do Senhor para propagar a palavra de Deus. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho sobre o poder da oração. Dividir com você um texto muito conhecido da palavra do Senhor, uma história conhecida, porém que o Espírito Santo de Deus tem algo específico e particular para ministrar aos nossos corações. Isaías capítulo 38. A doença de Ezequias. Naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte e o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a casa em ordem porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, de como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Eu tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías e disse: Vá dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Até aqui. Meus queridos, nesta passagem tão conhecida, nós podemos ver o profeta Isaías narrando a história do rei Ezequias. Mas quem era Ezequias? No capítulo 38, que é a qual nós fizemos menção, nós podemos ver que Ezequias ele foi acometido de uma enfermidade mortal. Quando o profeta chega até ele e diz: segundo a palavra do Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você morrerá e não mais viverás. O interessante aqui é que Ezequias ele ouve a revelação dramática do profeta, mas ele tem uma reação, uma atitude que faz toda a diferença na sua história. O texto diz que no mesmo instante ele vira para a parede o seu rosto e ora ao Senhor. É o que está registrado no verso 2. E ele diz: Senhor, lembra-te de que eu sempre andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. Eu tenho te servido com fidelidade, com devoção. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias fez uma oração não muito longa, uma oração simples, pequena, porém profunda, sincera. E então a história vai nos dizer que ele chorou muitíssimo. Aqui nós podemos ver que Ezequias rasgou a tua alma para o Senhor. Ele rasgou o seu coração para o Senhor em sinceridade, em clamor. A oração de Ezequias, meus amados, muda o rumo da sua história, muda a sua sentença. E eu diria que não somente a oração de Ezequias em si, mas a sua atitude de, em primeira mão, buscar ao Senhor quando a má notícia chega. Talvez se fosse qualquer um de nós, ao receber aquela profecia, a gente iria dizer que não era de Deus, era do diabo. A gente iria questionar, a gente iria duvidar, a gente iria repreender, duvidar do profeta, duvidar da profecia. Talvez teríamos tido tantas atitudes diferentes da de Ezequias. Ezequias não faz nada disso. Talvez iríamos querer desistir do Senhor naquele mesmo momento, dizer: por que eu?
o porquê disso, o para quê, eu não estou entendendo, não é verdade? Ezequias, como eu disse, ele não faz nada disso. A sua primeira atitude foi socorrer, ir de encontro ao Senhor, foi buscar ao Senhor, dividir a sua dor, a sua angústia, o desespero de sua alma. Aleluia. Ezequias, ele expôs o seu coração, a sua aflição, ele mostrou a Deus a sua fraqueza, a sua limitação, mostrando que ele dependia do Senhor. Ele dependia do seu agir, da sua graça. E só então, meus queridos, no verso 4 e no verso 5 vai nos dizer que então veio a palavra do Senhor a Isaías, novamente dizendo: vai e diz a Ezequias que assim diz o Senhor: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Oh, aleluia! Sabe o que eu aprendo aqui? É que o Senhor, ele é um Deus vivo. Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve o clamor dos seus. O primeiro ponto que pesa aqui é que Ezequias, ele orou com sinceridade. Ele teve a atitude de buscar a Deus. Ele vê as nossas lágrimas, meus queridos. Mas tem outro ponto-chave que pesa muito aqui nessa história. É que Ezequias, ele tinha uma aliança com Deus. A aliança que nós temos com Deus, ela faz toda a diferença. Eu quero te dizer que existem coisas que Deus só poderá fazer na tua vida quando você de fato tiver uma aliança com Ele. A aliança com Deus gera vitória. Existem privilégios, existem promessas específicas na palavra de Deus que são especificamente para aqueles que têm uma aliança com Ele. Existem coisas que Deus só poderá fazer e realizar e cumprir na vida daqueles que têm essa aliança com Ele. Esse compromisso. E ter uma aliança com Deus é muitas vezes renunciar o nosso próprio eu. O primeiro passo para a gente ter uma aliança com Deus é abrir o nosso coração e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. É desejar conhecer a vontade de Deus. É querer experimentar essa vontade, querer viver essa vontade. Essa aliança a qual foi quebrada lá no Jardim do Éden. Aliança essa que precisa ser reatada para que nós possamos usufruir da vida eterna, da salvação e de todos os benefícios que o Senhor tem para os seus aqui na terra. O Salmo 25, verso 14, nos diz que o segredo do Senhor, a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem e para aqueles que têm aliança com Ele. Que privilégio! Conhecer e experimentar o segredo de Deus, a intimidade de Deus. E o versículo é claro em dizer que essa intimidade, esse segredo é somente para aqueles que têm aliança, para aqueles que verdadeiramente temem. Nos próximos versículos, meus queridos, o Senhor continua revelando as suas promessas para Ezequias, daquilo que ele ainda faria. E a história nos diz que Ezequias teve mais 15 anos acrescentados. 15 anos de vida. Imagino eu que talvez Ezequias estava pedindo mais uma oportunidade a Deus para viver apenas mais um ano. Talvez dentro do seu coração ele não almejou tanto. Talvez ele só queria viver mais um pouquinho de tempo. Mas o Senhor acrescentou 15 anos. Sabe o que eu e você podemos entender com isso?
é que Deus surpreende os seus. Deus surpreende aqueles que verdadeiramente temem ao teu amor, aqueles que têm uma aliança com Ele. O que Ele faz e o que Ele pode fazer é infinitamente mais, é infinitamente maior do que tudo aquilo que nós temos esperado, desejado, almejado e pedido ao Senhor. Eu quero te dizer que há poder sim na oração de um justo. Ela pode muito em seus efeitos. Nós podemos ver que a intimidade com Deus vale mais do que qualquer título. E eu te explico por quê. Não foi o título de rei que Ezequias tinha que comoveu o coração de Deus, mas foi a sua intimidade com Ele. Foi a sua condição de servo, foi a sua condição de filho, de adorador, foi a sua aliança com o Senhor, foi a sua postura em andar com retidão nos caminhos do Senhor. Uma intimidade com Deus vale muito mais do que qualquer título, meus queridos. Muitas vezes nós queremos sim ser usados por Deus, queremos sim ser honrados por Deus, ter título A, título B, e isso não é ruim, é bom, quando de fato vem de Deus. Mas eu quero te dizer que a intimidade ela vale muito mais. Busquemos a intimidade acima de tudo. E então as outras coisas elas vão fluir. Podemos ver também que o quebrantamento nos encaminha para a vitória. Quando Ezequias chora, quando Ezequias derrama a sua alma, o seu coração ao Senhor, ele está se quebrantando diante de Deus. E o Senhor não despreza um coração quebrantado. Algo que podemos também entender aqui é que o nosso bom testemunho, ele fala e pesa muito. Ele conta muito espiritualmente dizendo. Ezequias, ele tinha um bom testemunho. E eu quero concluir te perguntando, na verdade, qual tem sido as suas atitudes, as suas reações mediante a uma sentença. A sentença que você tem recebido. Mediante ao que a vida tem te apresentado, ao diagnóstico médico, ao que o juiz disse, ao que você tem vivido, às suas situações de desespero, a uma drástica notícia. Qual tem sido a nossa reação? Temos orado, temos buscado ou temos murmurado? Temos deixado o Senhor, temos parado no caminho? Qual tem sido o nosso testemunho, a nossa conduta na caminhada, queridos? Que nós possamos ter Ezequias como exemplo de que a sua história possa nos ajudar a nos posicionar, nos ajudar positivamente. Em nome de Jesus, esse é o desejo do meu coração. E você que ainda não tem uma aliança com Deus, você que ainda não fez uma aliança com Deus, não espere, não perca mais tempo, porque você só terá a ganhar. Se entregue para Jesus. Aceite Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Receba-o agora mesmo. E com certeza o seu nome vai estar sendo escrito no livro da vida. E você poderá desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado somente para os que têm aliança com Ele. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi ministrada e eu quero profetizar em nome de Jesus que ela se cumpra, que cumpra o propósito do Senhor na vida de cada pessoa que ouve essa palavra. Seja através da rádio, seja através do nosso canal, seja através do áudio, onde essa palavra chegue, que ela cumpra o teu propósito. Estabeleça o teu reino, ó Rei, e que ela seja cumprida e praticada em nossas vidas. Que o teu Espírito Santo possa convencer aqueles que ainda não têm uma aliança contigo a nesse momento decidir se entregar para ti verdadeiramente e completamente e entender
que há poder na oração de um justo. Eu concordo com a bênção, com o milagre, com a vitória de todos aqueles que me ouvem. E em nome de Jesus, nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem reservado e preparado para nós. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênção. E que essa palavra possa ser gravada na tábua do teu coração. Esse é o desejo do meu coração.